Olá pessoal, conforme combinado, segue a palestra do Gil Jardelli, apresentado no MMB, no nosso último evento no Guarujá. O Gil Jardelli é um colaborador da Ótima, que tem a visão de trazer sempre inovação e o que tem de melhor aí junto à tecnologia. A Ótima, além de atender toda a parte de cobertura e o DNA do OOH, também busca trazer novas frentes e novas possibilidades para as marcas. Através de projetos especiais, através de realidade aumentada, através de Wi-Fi. Então segue a palestra, qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Um grande abraço. Tempo é dinheiro antes, hoje tempo é conhecimento. E se nós tínhamos lá atrás um pouquinho de uma inovação que demorava de 10 anos, 15 anos, alguma coisa assim, agora a gente está vivendo o que a gente chama de barbatana de tubarão. Um lugar onde você está realmente, em 1 ano, 2 anos, o seu produto pode estar fora do mercado. E aí o que está acontecendo nessa inovação radical? Hoje, jovens estão investindo em nanosatélites e democratizando a informação do mundo. Você pode ser o próximo Fabio Marinho e através dos céus. DNA democrático, onde você vai ter o sorriso do seu filho, de um Kevin Spacey, ou o olhar de globais, de pessoas de Hollywood. Você tem uma Philips que lança uma poesia, digamos, o massageador íntimo feminino, e só pela internet bate recordes de venda. Isso também coloca um pouco a economia no centro de tudo, essa economia do compartilhado, onde uma Uber, que não tem nenhum carro, vale mais do que a maior locadora de carros do mundo. Empresa do século XX, pessoas do século XXI, você tem uma Airbnb que tem mais quartos do que a soma das 3 mais famosas. E aí você entra no lugar onde a revolução do faça você mesmo. Ter uma TV agora, nessa batalha dos aplicativos de live streaming, onde 14 milhões de pessoas acompanharam a última luta de MMA através de ferramentas como Periscope. E a pergunta que a gente faz lá fora é: qual a maturidade do seu negócio? Qual a maturidade da nossa indústria? Como que a gente está nesse mundo da proliferação da mesmice? E antes, se a gente tinha que fazer literalmente elefantes dançarem, agora a pergunta é: como que a gente faz os elefantes voarem? E não estamos vivendo uma crise econômica global, uma crise de formatos, de um mundo totalmente em caixinhas e outro compartilhado. E aí o que está acontecendo muito é quando você vê que no último ano 56% de tudo feito num grande banco no Brasil foi feito através de internet e mobile. E aí começa uma série de inovações nisso. E o que vivemos nesse momento? O que a gente chama de data age, a revolução dos números. Em 10 anos ter um robô e um drone vai ser tão comum quanto ter um smartphone. Isso vai nos gerar o novo petróleo do século XXI, que são números. Uma GE muda seu negócio e fala assim: por que você não deixa que as cidades sejam administradas por números? Políticos façam políticas. Os Estados Unidos muda sua economia quando pela primeira vez faz um jantar com tech leaders. Coloca na mesa e fala: a partir de agora vamos fazer dados, números. E aí vem Barack Obama num evento em fevereiro desse ano e cria um ministério, que é a Secretaria de Serviços Digitais. Então essa transformação com o país. Por quê? Porque vivemos um desemprego tecnológico como nunca existiu. 28 mil gerentes de bancos hoje, lá no Japão, estão sendo trocados por robôs que reconhecem através de reconhecimento facial, Big Data. Falam: olá Maria, você está feliz hoje? Tem um dinheiro na sua conta, não quer investir? Eu sofro de desemprego tecnológico como nunca. Um lugar onde, quando esses robôs ensinam pessoas, crianças e jovens, elas aprendem 8 vezes mais rápido do que é dado no professor de carne e osso. E começa. 5 bilhões de dólares vão ser movimentados em carros impressos através de impressoras 3D. Um lugar onde você vai ter seu carro do jeito que você quiser. Vai desenhar ele e vai levar essas novas fábricas do século XXI. E aí começa esse novo mundo que, em 2030, softwares vão imprimir seus hardwares. Aqui é um braço de robô que ele é tão delicado que ele compete com um especialista em tocar músicas em copos de cristais. Mas o que está em jogo, quando baratear robôs em 3D print, a gente tem a descentralização da manufatura. E aí qualquer coisa que você criar será $2 o quilo. E aí na nossa comunicação vem o physical, onde não se fala mais de digital. É o físico se encontrando com a vida real. E aí a Coca-Cola vem, no momento sublime, e fala assim: traga seu filho para conhecer como será o Ártico.
venha aqui no shopping center e veja um argumento de realidade. Sem usar nenhum óculos, você vai ver o que será o Ático, ou você pode ver como é o menor cachorro do mundo no livro dos recordes. Se falta espaço na prateleira, você vai ter um lugar onde pegou e o sapato já tem todo o storytelling ali por trás. Isso é o que a gente está chamando da experiência humana. Imagina que os gamers estão jogando um joguinho ali de luta, sente o soco com a internet das coisas. As meninas estão jogando 50 tons de cinza, levou uma chicotada, sente também. E aí vem esse mobile first, que a gente está chamando de human to human. Acaba o B2B, acaba o B2C e começa o human to human. Numa ação genial, as 5 maiores companhias aéreas americanas falam: qual é o nosso problema? Um pouco do problema que vocês estavam aqui antes. Eles falaram sobrepeso. Vamos fazer um aplicativo onde baixou, ganha pontos do programa de fidelidade que você escolher das 5 companhias aéreas. Fez esporte, ganha mais ponto. Perdeu peso, ganha mais ponto e desconto na passagem. E aí, já já a gente vai estar correndo, em vez de fazer academia de uma forma chata, vai ser com gamification e vai correr contra pedras, walking decks. E aí, fazer esporte vai ser uma diversão. Brasileira, que ela reinventa tudo, e ela trabalhava numa grande empresa de TV, e ela falava para o seu chefe assim: chefe, eu tenho uma grande ideia. Ele falava assim: respira fundo, toma um copo d'água, vai para casa que passa. E essa brasileira falou: não vou desistir. E ela fez a ideia dela realmente agora acontecer. Vejam só. But this is real. All the shows are geared towards dogs. The Dog TV is the first television channel tailored for dogs. It's headed for national distribution. 4 milhões de pessoas pagando $9,99 para ver. Pega a bolinha, volta a bolinha, Lessie passou, ou seja, muito storytelling. Quem comprou essa ideia, aqui no Brasil foi motivo de piada, a aceleradora da Disney. E aí a gente começa esse poder do storytelling. Uma marca que estava envelhecida, onde os jovens falavam assim: não, isso daí é a marca da minha avó, investe nesse digital, nessas momentos, fala: vem assistir a nossa peça, a nossa desfile, traga seu celular. Gerou quase $500 milhão em anúncios que foram espontâneos. E aí acontecia simultaneamente em 9 cidades do mundo, que vira Burberry e se tornar uma marca do século XXI. Isso é a experiência do usuário. E aí o que aconteceu com a CEO dessa empresa? Se tornou vice-presidente de novos canais digitais da Apple. E o seu diretor de serviços digitais virou o CEO global criativo. E aí não existe mais o gênio solitário. O que vocês estão fazendo aqui é um pouco do que o governo britânico falou assim: vamos trazer 130 inovadores do Vale do Silício num voo de 10 horas entre São Francisco e Londres. Em 10 horas vocês vão ter que produzir ideias como vocês estão produzindo e apresentar uma feira de inovação. Hoje são 7 bilhões de libras esterlinas movimentadas através de ideias de um avião. E por que isso, amigos? Porque 52% das maiores empresas até 1999, ou não existem mais, ou foram compradas por $1, como a Motorola foi comprada pelo Google. E aí isso é a explosão da inovação. E que explosão é essa no nosso negócio da Ótima? Imagina você estar em Londres e de repente, quando alguém está assistindo em tempo real o desfile na semana Fashion de Londres, você pode ver quem tweetou de lá de dentro e fazer a compra em tempo real no seu, na sua mídia exterior. Um lugar para combater, numa ideia bacana, a violência contra a mulher, através de reconhecimento facial, coloca a mulher dentro do seu anúncio. E aí você começa a sensibilizar as pessoas de algo que às vezes não está tão próximo. E aí você fala assim: ela poderia ser ela. Você já começa a fazer lugares onde pode fazer compras. Você vai falar assim: puxa, estou aqui no ponto de ônibus, e você vai poder literalmente comprar. E para cada pessoa vai aparecer uma tela. E aí, numa brincadeira, já um pouco antiga, mas bacana, e a gente desenvolvendo aqui no Brasil, que é ótima, parou na frente da vending machine, ganha um bonequinho, ganha um óculos, ganha um chapeuzinho, enfim, diversão. Mas o que está por trás, literalmente? Cada segundo na frente da tela, seu retina é reconhecido 15 vezes e diz qual é seu sexo,
o seu prazer sobre a marca e como que você está se lidando nesse novo mundo. Uses groundbreaking facial recognition to tell your age, gender, and crucially, if you're smiling. Então, amigos, o que está acontecendo? Hoje a gente está falando de uma mídia exterior onde fala de social, de mobile, de cloud, de big data, de internet das coisas. E se a Procter & Gamble foi a empresa que criou o cargo de marketing lá em 1993, ela foi a que acabou em 2014. E agora começa a nascer o que a gente chama de Chief Digital Office, que vai ser uma união entre o CMO e o CEO, e aí vai nascer um novo profissional. E nesse mundo do meteoro somos nós, né? A gente começa a se repensar nesse novo mundo que está acontecendo. Será que essa hiperconexão está fazendo bem? Então, menos internet e mais cabeleireiro. Se você não gostava do balde de selfie, se prepare. Já está prontinho o robôzinho que tira selfie. A pergunta é, precisamos disso? Está lá, não conseguiu entregar o job, ou alguma coisa não aprovou a campanha, ou um momento fofo. Então, se eu pudesse dizer para vocês, experimente a desconexão. Para quê? Para que as ruas são para dançar. A coisa mais importante que a gente se esqueceu na nossa indústria é que um professor de Harvard disse: nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E durante muito tempo a gente achou que alguém poderia ser mais inteligente. Bem-vindo à pós-tecnologia, um lugar onde a gente vai começar a falar de nanotech, de biotech, de digital tech, mas o que está no centro é que o novo símbolo do status quo é a generosidade, e nesse novo símbolo do status quo é a generosidade, começam as pessoas a criar processos de valores, na era dos valores. Imagina que uma marca de carro fala, vou entrar no mercado mais difícil e exclusivo do mundo. Um carro que capta hidrogênio e produz gás carbônico, H2O lá atrás. Imagina que em São Paulo, Rio, nunca mais vai faltar água. E o carro já está pronto pela Mercedes. Ou a Shell que fala, durante 200 anos fizemos energia suja de petróleo, e agora vamos fazer uma energia que é feita pelo caminhar, pelo jogar bola, pelo brincar das pessoas da comunidade do Morro da Mineira. E daqui a 3 anos, quase todas as comunidades vão ter locais como esse produzido por energia do pisar. Isso que eu quis dizer para vocês é o paradigma da abundância, da organização em rede, aonde a gente está saindo da organização do paradigma da escassez, dessa organização industrial. E aí, se você gosta de sonhar, ame mais realizar. A gente está falando da disruptura digital, na era do valor, na era do brincar. Gosto de todas as impressoras 3D, mas a que eu mais gosto é quando vem jovens cientistas, e ser jovem hoje não tem nada a ver com a idade, e começam a reproduzir fígados, rins, corações para serem colocados nas pessoas que estão na fila. E aí, se você ainda se convenceu que nenhum de nós é tão inteligente, vem um menino de 11 anos e fala assim, como que no século XXI ainda a gente perde pessoas através de câncer? E ele estudou um ano inteirinho sobre câncer. Desenvolveu uma patente que detecta 21 tipos de câncer e faz com que, enfim, detecta ele e cura eles. Ele não podia fazer isso sozinho. Ele chamou um doutor chamado Dr. Juni, ficou 100 dias na porta desse doutor, falou, deu uma chance, veja só o que aconteceu. Treatments are very unusual. We need to make it clear when we talk to a family that it may not work. Emma was given her T-cell treatment, and within a few days she was very sick. She had breathing difficulties, she had blood pressure difficulties. We knew that she could not have gotten any sicker without actually dying. But then a remarkable thing happened. The T cells were growing, they were starting to fight the cancer. Within hours, Emma's fever disappeared. It was like the calm after the storm. The clouds went away, and she woke up, and there was no leukemia. When that child survived, it was, of course, an amazing event. E hoje o Dr. Juni está conseguindo colocar isso em escala, mas um dia me perguntaram assim, por que você traz robôs para o Brasil? Por que você está falando tanto de desemprego tecnológico? E aí eu acho que é o ponto que mexe com a nossa indústria.
Durante muito tempo a gente queria nas nossas empresas pessoas de QI muito alto, de coisas de coeficiente de adversidade. E agora a gente precisa de pessoas no mundo criativo de coeficiente espiritual. Não tem nada a ver com religião. Depois de 35 anos de estudo, Harvard, MIT, Stanford, mais 17 universidades no mundo, se achou dentro do cérebro um lugar chamado ponto de Deus, que foi batizado dessa forma. E ele é a inteligência da criatividade, da inovação. Capa da Newsweek, da Fortune, 3 páginas do Economist, ele fala assim: se você todo dia fizer algo por 15 minutos por dia só para você, brincar, fazer algo que colabora com o mundo, isso vai te trazer a terceira inteligência. E na nossa indústria, que a gente vara a madrugada sempre, que sempre é o planejamento, ah meu Deus, isso é para onde? Está dando tempo de vocês fazerem isso? Então, amigos, vai doer, mas vamos ter passado com muita elegância. Bem-vindo a essa cidadania global. Eu fui pegar a foto do maior evento de inovação tecnológica do mundo, que acontece no Vale do Silício, que é o Burning Man, e a pergunta que a gente está fazendo é assim: para que serve a tecnologia e inovação se não for compartilhada por toda a humanidade? E a gente vai lá no professor chamado Edgar Morin, que fala: a gente não precisa de revoluções, a gente precisa de metamorfose, e colocar as pessoas no centro de tudo. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, tem um app dentro do seu coração que te deixa mais generoso, mais amável. E progresso tecnológico sem progresso moral, a gente vai ter homens decapitados no YouTube, mulheres escravizadas, pensamentos diferentes sendo maltratados. Então, nesse evento do Burning Man, eles falam assim: como voltar aos valores universais da empatia, da compreensão, da compaixão. E nesse lugar de tecnologia, não se tem o digital, se tem voltar para as raízes. E a pergunta lá é: imagine o poder por trás dos simples atos de conhecer uma pessoa diferente. E aí, nesse mundo, a gente está voltando ao básico. Então, se está na rua, vai estar lá conosco na ótica, mas mais do que isso, a inovação e a revolução não é toda história, mas é uma grande história onde não dá para a gente usar, enfim, as mesmas receitas de antigamente. Obrigado, foi uma honra.